Olá, tá começando mais um Sala de Visitas. E ó, eu tenho certeza que você já escutou comentários maldosos sobre pessoas que estão acima do peso, como: ah, você é tão bonita, por que não emagrece? Ou você acha que essa roupa é para esse tipo de corpo? Ou pior ainda, você não tem vergonha de usar biquíni e a pessoa tá na praia? E por aí vai. Esse tipo de preconceito tem nome: gordofobia. E é sobre isso que vamos falar hoje. Nossa convidada é autora do livro Poder Extra G, Tati Machado. Tati, super obrigada pela sua participação hoje. Eu que agradeço pelo convite. Bacana. Também com a gente, Andréa Gavassi, psicóloga e especialista em distúrbios alimentares. Andréa, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Tati, assim, dá até um pouco de vergonha alheia ler essas frases, saber que a gente ainda tem que ouvir essas frases. E ouve mesmo, né? É normal. Ouve o tempo todo. Eu estava até comentando antes que a gente ouve todo tipo de absurdo como se o nosso corpo fosse um patrimônio público. Como se esse corpo não fosse de uma pessoa, não pertencesse a uma pessoa com sentimentos e, enfim, todos os seus problemas, suas vivências. E eu ouvi a vida inteira: você tem um rosto muito bonito, por que você não emagrece? Sendo que eu não sou só um rosto, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho um corpo inteiro e eu valorizo esse corpo inteiro. Então a gente ouve muito tipo de absurdo, sim, e infelizmente a gente ainda não sabe como lidar com a gordofobia e muita gente não reconhece que é um preconceito que precisa ser combatido. Doutora, quais são os principais casos que as pessoas costumam procurar o seu consultório em busca de ajuda? Eu tenho, na verdade, os dois limites, né? Os dois lados. Eu tenho tanto as pessoas que estão acima do peso e também as pessoas que estão sofrendo de uma patologia conhecida como anorexia, né? É muito comum as pessoas não perceberem que estão com um problema de imagem corporal. E se as próprias pessoas não estão percebendo, os outros que não sofrem percebem. E acabam causando, por exemplo, a gordofobia. Porque não procuram entender, né? Elas procuram criticar. O julgamento vem antes do que o respeito, né? Porque cada pessoa está inserida num contexto. Eu não posso dizer o porquê de uma pessoa estar acima do peso. Eu preciso respeitá-la, né? A sociedade instituiu algumas crenças onde a obesidade ela é controlável. Então, ser gordo é ser negligente. E isso não está certo, porque eu não sei, como a própria Tati disse, eu não posso considerar o corpo dela realmente algo público onde eu vou fazer o meu julgamento. Até porque não significa que uma pessoa gorda, né, tem algum problema de saúde. Tati, geralmente quando a pessoa sofre algum preconceito, a escola costuma ser aí o primeiro cenário dessas lembranças, né? Com você foi assim? Como é que aconteceu? Como é que você começou a perceber que a diferença do seu corpo incomodava tanto o outro e passaria a ser um problema para você também? Eu acho que existem dois cenários onde isso pode começar e que afetam muito as pessoas gordas no geral, que é no colégio e dentro de casa também. Eu acho que no colégio a gente tem uma coisa com os amigos, a gente espera que os amigos compreendam mais e nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes são esses amigos os responsáveis por colocar na nossa cabeça que a gente não é bom bastante, que a gente não está do jeito certo, né? Botando entre muitas aspas. Mas, como a doutora falou, existe essa ideia de que todo obeso está negligenciando a sua saúde. E isso, muitos pais acreditam nisso e passam para o filho uma ideia de que, olha, você não está bem, você precisa emagrecer. Sendo que muitas vezes o sobrepeso ele vem por conta de uma doença genética ou pela genética mesmo, não necessariamente uma doença, ou por uma medicação, ou por uma vivência. Existem diversos fatores que precisam ser analisados antes de você julgar isso e muitos pais não têm essa informação e acabam descontando essa preocupação em cima do filho, que é muito novo para lidar com tanta
tanta coisa, né? Então, assim, tem a pessoa no colégio dizendo que aquilo é feio, que aquilo é errado, que aquilo não é desejável. E aí tem dentro de casa dizendo que não é saudável, não é correto, não é bom. E aí a criança cresce acreditando que ser gordo é uma coisa abominável, é a pior coisa da vida, assim. Inclusive tem postagens na internet que disseminam isso. Do tipo, prefiro morrer do que estar gorda, sabe? E isso machuca muito, principalmente para quem ainda está em formação, para quem ainda está tentando entender qual que é o seu lugar no mundo. Então eu acho que esses dois cenários são de vital importância para um crescimento saudável. Doutora, em que momento passou a ser pecado ser gordo? Olha, há algum tempo a gente vem sofrendo isso. Existe uma pressão muito grande, né, da sociedade. Nós já fizemos, inclusive, uma campanha para não ter uma campanha do corpo para o verão, né? Então, prepare o seu corpo para o verão. Que corpo é esse? Que corpo é o ideal para ir à praia? Existe? Né? Eu já vi um comentário no Facebook assim, o que você precisa de um corpo para a praia, né? Um corpo e uma praia, né? Tipo, só isso, não precisa estar dentro de um padrão que criaram aí. Exatamente. Então, nós vivemos, né, esse último século, acho que foi o que mais vem com esse crescimento, onde você tem que estar dentro de um molde. E nem sempre todos se encaixam. E tentar encaixar é muito difícil. Eu recebo no consultório pessoas destruídas por conta de comentários, por conta da família, de amigos que não aceitam. Gosto muito de você, mas você precisa fazer alguma coisa. Como se aquela pessoa estivesse doente, porque ela está fora do peso. Não existe a preocupação com a saúde. Eu não vejo as pessoas se preocupando em que o obeso vai ter uma fatalidade, né? Esteja correndo um risco de vida, mas sim porque a aparência incomoda. E essa cobrança também está direcionada, né, doutora, a outro extremo, que são os problemas de bulimia, anorexia. A pessoa se cobra tanto que chega uma hora que ela passa para esses comportamentos extremamente aí, né, exagerados, patológicos. Tem relação totalmente, não tem? Sim, sim. Eu atendo muitos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica que não têm necessariamente o protocolo necessário, né? Mas que quer, por quê? Existe uma cobrança por trás, ele está apenas com um sobrepeso, mas ele precisa fazer a bariátrica para atingir o peso ideal e o caminho certo desta pessoa é uma anorexia ou uma bulimia. Então ela sai de um sobrepeso, muitas vezes ela nem está na obesidade e ela vai para o outro lado. Tati, eu tenho lido algumas coisas, quando eu soube que a gente ia fazer essa pauta também, que existe um movimento de algumas celebridades das redes sociais, que tem aí milhares de likes e views, postando fotos, supostamente assumindo o seu próprio corpo, mas com barrigas extremamente saradas, corpos esculturais e dizendo ali que aquela cicatriz que tem no canto da perna esquerda, ela está mostrando, então ela está assumindo que ela... Isso também é uma forma... Isso pode prejudicar todo um movimento que tem se criado com muita dificuldade, não pode, Tati? Olha, eu sempre procuro ter empatia por outras pessoas, porque, como a gente estava falando, eu não conheço a história dessas pessoas, eu não conheço a vivência dessas pessoas. Então, eu sei que, por exemplo, tem uma celebridade da internet que ela já foi gorda e atualmente ela está com um corpo super magro e definido e tudo mais. Só que para ela, mesmo com esse corpo magro e definido, ainda era uma dificuldade se expor. E quando ela se expôs, ela se sentiu libertada de alguma forma. E ela disse que nunca esteve no corpo dela o problema, mas na cabeça. Era dentro da mente que ela precisava trabalhar isso.
E então, assim, Porque é realmente aquele mínimo que pra gente parece um defeito mínimo pode incomodar, pode realmente incomodar aquela muito, pessoa. né? Então, assim, eu procuro nunca julgar o outro, porque eu não conheço a vivência, eu não sei o que ele passou para chegar até ali. Então, eu acho que todo tipo de libertação dos padrões e das mulheres, eu acho que é válido. E você tendo o seu corpo e você se aceitando, às vezes você tem uma cicatriz que te incomoda muito, mas os outros acham que é uma bobeira, acham que não é nada demais. Às vezes, para você cortar o cabelo é uma libertação muito grande e todo mundo acha que é só cortar o cabelo, mas as pessoas não sabem o que passou para chegar até ali. Então eu costumo não julgar nesse sentido, mas eu costumo consumir um conteúdo que me faça bem. Eu procuro celebridades e pessoas do meu dia a dia mesmo que são mais reais, sabe? Que me passam essa mensagem de que um corpo real é um corpo com, não necessariamente defeitos, mas com histórias, sabe? Então eu acho que isso depende muito, cada um pode se identificar com uma vivência diferente. Eu acho que todo tipo de incentivo para você se libertar do que quer que seja é válido. Bacana. É isso, doutora, essa empatia existe mesmo nesses movimentos? As pessoas estão se conscientizando mais para entender um pouco a dor do outro ou você acha que ainda falta um pouco? Eu acho que ainda falta, né? Infelizmente, a gente até comentou um pouco antes que é complicado, as pessoas não estão... A gordofobia, ela não é comentada na sociedade, né? É como se fosse algo... Eu acredito que seja talvez um dos preconceitos que a gente conviva ali. Sim, a todo momento. A todo momento. Se você vê uma pessoa gorda com um chocolate na mão, ela já é julgada imediatamente. A pessoa já está gorda e está comendo, né? Você não sabe, mas o julgamento vem. E isto é uma gordofobia. Mas as pessoas não têm essa consciência. Com certeza. Né? Então, eu acho que precisaríamos, sim, ter um pouco mais de discernimento desta situação para que as pessoas começassem a ter esse respeito que a Tati tem pelo outro, essa empatia, né? Até mesmo dentro de casa. O que ocorre muito é o julgamento familiar, que leva a essas patologias do transtorno alimentar, né? A compulsão alimentar, aquela mãe que quer aquela filha esbelta, né? E não percebe, acredita que está fazendo o bem. Pressão de todos os lados, não é, doutora? Sim. Bom, esse assunto continua no próximo bloco, a gente vai para o intervalo rápido e o Sala de Visitas volta já já. Sala de Visitas de volta, hoje falando sobre gordofobia. Eu continuo com a escritora e youtuber Tati Machado e com a doutora Andréa Gavassi, psicóloga e especialista em transtornos alimentares. Tati, em que momento você te deu esse estalo aí que estavam fazendo errado, esses padrões não são os padrões corretos e que você decidiu então se impor aí? Em que momento isso aconteceu? Eu acho que foi assim, quando eu tinha uns 18 para 19 anos, eu sempre consumi muito romance e eu adorava ler, sempre foi assim um vício muito grande para mim. E eu sempre lia aqueles romances e pensava, nossa, mas nunca podia ser eu nesse livro, né? Porque não tinha semelhanças e os livros tinham meio que um padrão da menina que se acha feia, que se acha inferior, mas a menina é bonita, só que ela precisa de um cara para dizer isso para ela. E isso começou a me incomodar e eu falei, nossa, é sempre a mesma mocinha, parece que a gente pega a mocinha e coloca num livro diferente, ou numa novela diferente. E a mesma coisa na revista, né? Você comprava uma revista e você começava a ler e eram os mesmos corpos, tudo igual. E eu pensava, nossa, por que não tem alguém que se parece comigo, né? E naquele momento eu percebi que precisava começar algum movimento, fazer alguma coisa por menor que fosse. E eu comecei comigo, obviamente. Então, assim, eu não usava biquíni, então eu tomei coragem, comprei meu primeiro biquíni. E hoje eu digo que a gente não precisa de coragem, a gente precisa de confiança, que é bem diferente. E naquela época eu não sabia. Comprei a minha primeira blusa curta, comprei uma saia que eu nunca tive coragem de usar.
Porque a gente também cresce ouvindo assim, ah, você não pode usar uma saia muito rodada porque vai parecer mais gorda. Ou não pode cortar o cabelo curto porque vai parecer que seu rosto é mais redondo. Então, assim, eu fui me libertando aos poucos, né? Comprei o biquíni, comprei a blusa curta, comprei a saia, cortei o cabelo. E chegou em um momento em que eu falei, eu quero mostrar isso para as outras pessoas. Eu quero inspirar alguém de qualquer forma que eu possa, né? E eu sempre escrevi, foi uma coisa que eu faço, assim, desde 12 anos eu escrevo. E eu pensei, por que não usar essa voz para criar um livro em que pessoas como eu finalmente se sintam representadas? Então foi assim que nasceu o Poder Estrangeiro. E eu comecei a publicar na internet, numa plataforma chamada Wattpad. E para minha incrível surpresa, muita gente leu esse livro, foram mais de 1 milhão de leituras. E o livro ganhou um concurso, perdão. E muita gente me mandava mensagens diariamente dizendo, esse livro mudou a minha vida. Esse livro me deu coragem para fazer uma coisa que eu nunca consegui fazer. Então eu acho que assim, a gente começa num trabalho de formiguinha, sabe? E quando a gente percebe que o nosso corpo é só nosso e que ninguém pode ditar as regras sobre ele, a gente meio que se liberta. E quando a gente tenta expandir isso para outras pessoas, é muito bacana. Doutora, eu acho que ela disse muita coisa, né? Mas qual a importância de existir um espelho? Porque, como ela disse, a mocinha nunca é gorda, a mocinha nunca é negra, a mocinha nunca... Enfim, ela tem sempre aquele mesmo padrão. Qual a importância de aparecer uma Tati, essas diversas youtubers que estão falando, olha, a gente pode ser assim, sim? Não, é de uma importância gigantesca. O apoderamento, que é isso que aconteceu com a Tati, deveria ser a missão de cada pessoa. Você passa a ser a sua própria missão, né? E isso é uma coisa muito importante, isso muda por dentro, né? Então, essa expansão, como os livros, né, da Tati vem trazendo, isso deveria ter em diversos segmentos. Comentei com ela, é muito difícil a gente conseguir uma exposição para falar sobre um assunto como esse, numa revista local que seja, a gente não consegue um espaço, né, para promover campanhas de conhecimento, né? As pessoas muitas vezes ofendem o outro sem tomar a consciência disso, porque é automático. Ele foi educado. A sociedade impôs algumas crenças, onde a pessoa simplesmente aceita sem questionar e nunca mais é discutido o assunto. Então, é sim errado ser gordo, eu assumo isso e eu repasso isso. Então, isso vem de muito tempo, né? Agora, Tati, é importante também a gente ressaltar que tomar cuidado aí com a ditadura reversa, né? Uhum. É todo um processo. Como você disse, eu comprei um biquíni, fui à praia, comprei aquela blusa que eu sempre quis usar. E todo dia é uma libertação diferente, né? Não é que você acorda um dia e fala, olha, é um processo muito delicado e difícil, né? Sim, sim. Eu escrevi recentemente um livro que se chama 100 Dicas para Amar Seu Corpo Como Ele É. E esse livro é meu primeiro livro de não ficção. E nesse livro eu falo um pouco sobre isso, né? Que eu não estava um dia me sentindo mal e infeliz e de repente eu acordei e falei, eu me amo e tudo melhorou. Não foi assim, né? O processo de você se amar e valorizar você mesmo, e se empoderar de quem você é, ele é diário e ele nunca tem um fim. Você vai até o último dia da sua vida lutando e querendo se abraçar e querendo se amar, porque não é como se assim, agora que eu alcancei esse nível de autoestima, eu não vou ter dias ruins. Não é assim. A gente tem dias ruins, sim, e é bom que a gente fale isso para outras pessoas, para que elas vejam que, olha, tá tudo bem ter um dia ruim. Ninguém é perfeito, ninguém nunca vai ter uma vida com dias incrivelmente bons, e vai chegar um momento em que você vai falar assim, poxa, hoje isso está me incomodando, já não me incomodava mais e voltou a incomodar, o que eu posso fazer? Então, eu acho que, assim, durante a sua vida inteira, você tem que se questionar, como a doutora mesmo falou, e desconstruir algumas ideias que foram colocadas na sua cabeça para poder construir esse caminho de amor próprio e aceitação. Doutora, a gente citou em algumas respostas aqui do nosso bate-papo hoje a palavra família,
que talvez seja um dos fatores principais nessa questão de aceitação, né? Sim. Hoje pensando, claro, na cobrança pela saúde, etc., como a família deve se portar diante dessa situação para não colocar sobre a criança, sobre o adolescente, até sobre o adulto, um peso, uma cobrança que não merece ser dela? Então, os pais precisam observar, né? Existe uma campanha que é importante também, que luta contra a obesidade infantil, né? Que é esse sedentarismo que hoje é facilitado pela tecnologia, né? É o tal do jogo no celular, é o jogo no computador ou mesmo na televisão e que faz a criança assim sedentária. Então é um olhar diferenciado realmente para a saúde, né? Os pais precisam estar atentos que eles estão de olho na saúde do filho e não na estética. Quando os pais começam a se preocupar, vai ter uma festa e a minha filha não vai ficar bem naquele vestido. Eu já não estou falando de saúde. Eu estou preocupada com a imagem que eu, como mãe, vou ter porque minha filha está fora do peso. Essa é uma grande preocupação. Os pais acabam acreditando que são maus pais porque o seu filho está fora do peso. E aí começam as pressões. Então é importante sim que esses pais fiquem atentos e que aceitem e que procurem diferenciar a estética da saúde, porque isso pouco acontece. Tati, ao redor, como é que você via a reação das pessoas quando você decidiu que ia assim, colocar um biquíni, que ia usar uma saia com o corte que você quisesse? Como é que você percebe a reação das pessoas? Inicialmente eu acho que gerou um desconforto nos outros, não em mim, assim. Quando eu tomei a decisão de vestir o que eu queria e de ser como eu queria, eu entendi que se vestir e se portar é uma forma de expressão de quem você é. E eu meio que vinha tolhindo aquilo, sabe? Eu tenho que ser discreta porque eu sou muito grande. E eu nunca quis ser discreta, isso nunca foi um desejo meu. E aí, quando eu, de repente, chegava num lugar e aí tava com uma saia volumosa, com cropped, as pessoas ficavam, como que ela consegue? Sabe? E tinha uma incredulidade nisso que eu nunca consegui compreender, sendo muito sincera. Mas depois de muito tempo lidando com esse tipo de reação, eu percebi que as pessoas que sentem esse sentimento, né, que se incomodam com o corpo do outro, elas na verdade têm algumas frustrações com o próprio corpo e elas não conseguem entender como alguém que teoricamente tem mais defeitos do que ela consegue lidar muito bem com isso, sabe? Então eu assumi que se você se incomoda com o meu corpo, o problema é seu. O meu problema já foi resolvido. Então eu passei a lidar dessa forma e para mim minha saúde mental agradeceu muito. Doutora, para quem está assistindo, não é impossível chegar nesse patamar, né? Com muita afirmação. Sim. Para quem ainda não conseguiu, quais dicas a senhora daria? É importante o fortalecimento, né? O autoconhecimento, o autorrespeito. É um caminho longo, né? Não é fácil, como a Tati disse, mas é possível. Basta a pessoa querer. Eu não posso passar uma vida inteira permitindo que o outro me fira. Eu tenho que ser capaz de me proteger. E eu só consigo isso me fortalecendo. É muito importante o caso da terapia, o apoio e compreensão da família, que principalmente te aceita como você é, com as escolhas que você faz. Não adianta eu, muitas vezes, querer mudar e não ter esse apoio, né? Então, é importante essa conquista. Eu diria que sim, você pode caminhar sozinho, mas é muito mais fácil quando os outros também te veem, principalmente família, como estávamos falando, né? E sim, é o fortalecimento, o autoconhecimento e o autorrespeito. A pessoa que fica o tempo todo preocupado com a reação do outro, ela não pensa nela. Ela pensa sempre no outro, no julgamento. Então ela não pode. E o que você diria, Tati, para uma pessoa que está passando por esse processo,
que está evitando de fazer coisas, evitando de viver momentos importantes por causa do corpo? Eu acho que o principal ponto é a questão do autoconhecimento mesmo, de você olhar para dentro de si e priorizar você, assim, porque a gente fica muito preocupado realmente com o outro, a opinião do outro, o que o outro vai achar. E, na verdade, tudo que a gente precisa, a gente tem dentro da gente. Sim. E é muito importante também, eu acho que, ressignificar algumas palavras, porque durante a minha infância e adolescência, me chamavam de gorda como uma forma de ofensa. E a partir do momento que eu entendi que gorda não era uma ofensa, e era só uma característica que eu tinha, como muitas outras, a palavra gorda parou de me ofender e passou a me representar. Então a pessoa tenta me ofender, me chamando de gorda, e eu digo, tudo bem, eu sou gorda mesmo. Inclusive eu tenho um vídeo, que é o vídeo mais assistido do canal, que se chama Gorda Sim, onde eu falo, eu me apropriei dessa palavra, e essa palavra perdeu o poder de me atingir, de me machucar. Então eu acho que esses pequenos detalhes fazem muita diferença no processo, né? De você entender que ser gordo não é uma coisa ruim e que só ofende se você permitir que te ofenda. Muito obrigada, foi maravilhoso conversar com vocês. Claro que esse assunto não se resume a isso, mas eu acho que deu pra gente ter uma ideia e da importância de se falar sobre isso. Tati, muito obrigada pela sua participação. Queria que você deixasse os contatos, quem quiser trocar mais ideias com você, como faz? Bom, muito obrigada pelo convite. É muito raro ter esse espaço, né, como a doutora falou. Então eu fico muito feliz que tenha. E eu convido todo mundo a conhecer meu canal no YouTube, que é onde eu falo bastante sobre a temática e abordo esse tema frequentemente e sempre de uma forma muito positiva. Bacana. Doutora, por favor, seus contatos. Obrigada pelo espaço cedido, é muito importante e foi de uma generosidade da Tati, dividir com ela as experiências, enriquecedor. Obrigada. E os contatos, doutora, por favor? Andréia Gavassi Consultório é o Facebook e andreagavassi.wix/psicologia clínica é o site. E muito obrigada, Clara, você que nos acompanhou em mais um programa. A gente te espera na próxima semana. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.